A fantástica viagem pela lendária estrada União e Indústria entre Petrópolis e Juiz de Fora em 1872, a primeira estrada macadamizada da América Latina. Macadame é um tipo de pavimento para estradas desenvolvido pelo engenheiro escocês John London MacAdam há 1820. O processo recebeu o nome de macadam em homenagem ao seu criador. Consiste em assentar 3 camadas de pedras postas numa fundação com valas laterais para expurgo da água da chuva. As 2 primeiras camadas, a uma profundidade de aproximadamente 20 centímetros, recebem brita tamanho máximo de 7,5 centímetros. A terceira camada é feita com camadas de 5 centímetros, cheias de pedras de tamanho máximo de 2,5 centímetros. Cada camada é calçada com um rolo pesado, um cilindro, fazendo com que as pedras se acamem uma nas outras. Este assentamento de sucessivas camadas de pedra, gradualmente menor, de modo que as pedras maiores sirvam de base sólida e levando a que o cascalho fino nivele o solo, é conhecido como Macadam Waterbound. Embora este método requeira intensa mão de obra, resulta num pavimento forte e enxuto. As estradas construídas desta forma foram designadas como macadamizadas. Com o advento dos veículos motorizados, a poeira tornou-se um problema sério. O vácuo criado pelos veículos locomovendo-se rapidamente suga o pó da superfície da estrada, levando nuvens de poeira, destruindo o pavimento. Esse problema foi corrigido mais tarde, pulverizando alcatrão na superfície. A primeira estrada macadamizada foi a National Road, construída nos Estados Unidos entre 1823 e 1837, com 1.000 quilômetros, ligando o estado de Indiana a Maryland, unindo 5 estados. A primeira rodovia macadamizada da América Latina foi a estrada União e Indústria, ligando Petrópolis a Juiz de Fora. Teve sua construção iniciada em 1856 e inaugurada em 1861 com a presença do imperador Dom Pedro II. Em 1852, o comendador Mariano Procópio Ferreira Lage obteve a concessão por 50 anos para a construção de uma rota entre Petrópolis e Ouro Preto. O decreto proibia a utilização de mão de obra escrava. Mariano Procópio criou então a Companhia União e Indústria, que iria obter lucro através do pedágio por mercadoria cobrado por usuários. A rodovia só chegou a Juiz de Fora e tinha 144 quilômetros, sendo 96 quilômetros no estado do Rio e 48 quilômetros em Minas Gerais. Era utilizado por diligências, carruagens, carroças e até tropas de mulas. A estrada foi iniciada em 2 frentes, Petrópolis e Juiz de Fora. De início, haviam 2 diligências, uma para 6 passageiros e outra para 12. Foi inaugurada em 23 de junho de 1861, com a presença do imperador Dom Pedro II. Vamos voltar agora a 1872 e fazer uma viagem mágica pela estrada União e Indústria. Embarque nessa diligência especial. Pegamos carona no livro 12 Horas em Diligência, de autoria do fotógrafo alemão Herbert Henry Klambe, da Casa Imperial Brasileira. Este livro é considerado o primeiro guia turístico brasileiro. O imperador e comitiva fizeram a viagem inaugural na estrada União e Indústria em 12 horas, sendo aclamado em todas as localidades que passava. Mas vamos à nossa viagem mágica. São 6 horas da manhã. Os sons agudos da trombeta fazem-se ouvir. É o condutor nos chamando à diligência. A viagem começa em Petrópolis, que tinha 7.219 habitantes em 1872.
Passamos pelo belo Palácio Imperial, inaugurado em 1840. Passamos também pelo Hotel Inglês. A velocidade média da diligência era de 16 km por hora. O primeiro trecho a ficar pronto foi Petrópolis a Pedro do Rio em 1858, num percurso de 31 quilômetros. Vamos a ele. A Ponte do Retiro atravessa o rio Piabinha, caprichoso riacho que nos acompanhará em nossa excursão por mais de 60 quilômetros, ora calmo e límpido como um riacho de idílio, ora violento. Ao lado, o Palacete do Barão de Mauá, cujo nome e serviços prestados são sinceramente louvados por todos os brasileiros. O Barão de Mauá é um desses homens que honram sua época e elevam-se a si mesmo, elevando o seu país, disse Clumbe. O rio Piabinha nos surpreende com uma sonora cascatinha. A esplêndida cascata de Bulhões, a 780 metros de altura acima do nível do mar. Ponham os capotes, pois o frio aumenta pela rápida descida da Samambaia. Paramos para apreciar a cascata dos Correias, próximo à estação dos Correias. A estrada tinha muitas estações que serviam para a troca de mulas, pois a viagem era feita a toda velocidade. O viajante encontrava desde quitutes a refeições. As estações também armazenavam o café a ser embarcado. No final do primeiro trecho, a grande estação de Pedro do Rio. O segundo trecho a ser aberto foi de Pedro do Rio ao Rio Paraíba, com 42 quilômetros de extensão. Trecho do Taquaril em Itaipava, ainda no município de Petrópolis. Já vão surgindo à nossa frente os declives rochosos da garganta do Taquaril, que o rio atravessa precipitando-se por uma estreita fenda de granito, diz Clumbe. Neste lugar do Taquaril, selvagem e majestoso, existe um abaixamento desta serra que tínhamos à nossa esquerda desde Petrópolis e, portanto, o único desfiladeiro possível para passar do Vale Superior do Piabinha ao da Posse. Estação da Posse. Esta estação é e será, por muito tempo, de grande importância para a companhia. Ao redor dela convergem todos os pontos da zona cafeeira do Rio Preto. Ponte de Ferro da Posse, ainda sobre o Piabinha. Estação da Fazenda da Julioca e os seus cafezais de propriedade do Major Queller, filho do primeiro administrador e quase criador da colônia de Petrópolis. Ponte Carlos Gomes, a última sobre o rio Piabinha. Tropa em marcha. Ponte das Garças sobre o rio Paraíba em Três Rios, tombada como patrimônio mundial em 26 de junho de 1997. Paraíba em língua indígena significa água clara. Vamos atravessar este grande rio sobre uma ponte de ferro de 3 arcos de 50 metros de comprimento cada um, diz Clumbe. Com a decadência da estrada União e Indústria, a Ponte das Garças passou ao domínio da Estrada de Ferro Leopoldina Highway, a partir de 1898, usada como ponte ferroviária. Hoje é usada apenas por pedestres. O terceiro trecho foi Entre Rios, no Rio Paraíba, ao Paraibuna, com 30 quilômetros. Entre Rios era povoado do município de Paraíba do Sul. Estação de Entre Rios, atual Três Rios, logo após o Paraíba. Um apito repercutiu no ar. Um penacho de nuvem negra levanta-se acima de enormes edifícios de tijolos encarnados. Isto nos anuncia a Estrada de Ferro Dom Pedro II, inaugurada em 1867. São 11h30. Neste momento, será possível almoçar e depois descansar. Só subiremos agora na diligência depois da chegada do trem e ainda teremos de esperar a hora da sua partida, fixada para 13h55.
É 1h55. O condutor nos chama, subimos a diligência para continuar nossa viagem. Descemos ao Vale do Paraibuna, uma encantadora amostra de floresta virgem que nos proporciona uma sombra mais agradável. Em menos de 1 hora chegamos à estação de serraria que originou o atual município de Levi Gasparian. Pedra da Paraibuna, 3 rios, um imenso montão de granito cuja parede vertical eleva-se de um só lance a mais de 400 metros de altura. A estrondosa cascata do inferno em Paraibuna. Chegamos à estação Paraibuna com parada de 5 minutos. Hoje a estação funciona como museu rodoviário, com pouquíssimas alterações arquitetônicas. O quarto trecho, do Paraibuna a Juiz de Fora, com 42 quilômetros. A população de Juiz de Fora em 1872 era de 38.336 habitantes. Ponte Zumba, em Matias. Já em Juiz de Fora, esta ponte chama-se João Carlos, é de arcos de madeira. Esta obra é toda do francês Sr. Flagelat, engenheiro de Minas, neste tempo vindo da França com licença temporária para o serviço da companhia, acrescenta Cumbe. Há na eminência, à nossa direita, um lindo castelinho, propriedade do Sr. Mariano Procópio Lage, graciosa amostra do estilo renascença italiano. Este castelo é rodeado de um parque desenhado, plantado e conservado com um gosto que nos dá a ideia do que deve ser o proprietário. Tanques de água límpida, onde nadam belos cisnes brancos e pretos, ilha de bambus, viveiros naturais onde cantam e gorjeiam milhares de pássaros, jardins cheios de flores, as mais curiosas e as mais raras plantas de interesse particular tornam este domínio um pequeno paraíso terrestre. Depois de 1861, o imperador, por vezes, honrou este domínio com sua presença, segundo Clumbe. Defronte do castelo estão os edifícios da estação, escritórios e armazéns. Atrás estão as cavalariças. À esquerda, as oficinas e suas dependências. Na margem da estrada, entre a estação e o hotel, um edifício de balcão estilo de chalé que serve para alojar os hóspedes ilustres que a companhia recebe frequentemente. Centro da cidade de Juiz de Fora. A empresa também implantou uma colônia de imigrantes germânicos e a Escola Agrícola União e Indústria, em Juiz de Fora, além de oficinas e hotéis. Bosque da Imperatriz, no meio de uma floresta de palmeiras. De Petrópolis para o Rio, já tinha diligência descendo a serra até Iomirim, e de lá pegava-se o trem da Estrada de Ferro Mauá até o Porto da Estrela e complementava a viagem até o Largo do Passo, atual Praça 15, em vapores. A viagem de Juiz de Fora ao Rio era uma epopeia que durava mais de 15 horas. Em 1883, foi inaugurado o trecho ferroviário de Iomirim até Petrópolis através de cremalheira, diminuindo um pouco o tempo de viagem. Em 1872, o Rio de Janeiro tinha apenas 275 mil habitantes.
Embora atravessasse diversos cursos d'água, a declividade nunca passava de 5%, o que permitia que os cavalos a percorressem em velocidade máxima por longos períodos. A largura média era de 8 metros, o suficiente para que uma diligência passasse pela outra em sentido contrário, sem precisar reduzir a velocidade. A cada 6 quilômetros havia um marco de pedra, que dava a noção exata das distâncias percorridas e a distância a percorrer. A rodovia só foi asfaltada em 1940, permanecendo em serviço por 79 anos, com algumas alterações no traçado. Mudou sua denominação para BR-3, cantada por Tony Tornado. Depois, em 1964, para BR-135. E em 1973 para BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Brasília. Juiz de Fora preserva o lindo Parque Mariano Procópio e o seu castelo foi transformado em museu com rico acervo. Este patrimônio foi doado pela família à prefeitura em 1936. Nós do Planeta Memória ficamos felizes em trazer a história desta estrada pioneira que foi um importante marco no nosso querido Império Brasileiro. Nossa homenagem a Dom Pedro II, ao comendador Mariano Procópio, ao Visconde de Mauá e ao fotógrafo e escritor Herbert Henry Klamb.